Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco, Liliana Borges e David Santiago. Viva, eu sou a Sónia Sapaz. Estamos de volta para mais uma semana e mais uma conversa sobre política. Hoje é o dia em que o Parlamento é formalmente dissolvido e pela frente temos uma campanha eleitoral em contrarrelógio durante 2 meses. Mas esta semana a intensidade política diminuiu bastante, o que faz pressentir que as máquinas partidárias deram provavelmente um passo atrás para em breve darem 2 à frente. Mas antes das legislativas, que ninguém esperava, ainda vamos ter eleições na Madeira. Neste domingo vamos ter a discussão sobre o relatório da Comissão Parlamentar ao caso das Gêmeas e a celebração dos 51 anos do 25 de Abril. Tudo temas sobre os quais vos quero ouvir aqui hoje. Suzete, vamos começar justamente pela Madeira, que é o que acontece primeiro, vai a votos já no domingo. Algum sinal que nos indique o que podemos esperar? Bom, o indicador que temos por agora, as sondagens, parece apontar para um cenário em que volta a não existir uma maioria na Madeira. As sondagens que têm sido conhecidas até agora têm dado alguns resultados divergentes por partes. O dado mais comum entre as diversas sondagens é que o PSD ganha as eleições novamente sem maioria. Há poucos dias saiu uma sondagem que dava o PSD à beira da maioria absoluta, mas em termos gerais o PSD sobe um pouco, mas não o suficiente para a maioria absoluta. Depois, em relação à oposição, os dados têm sido mais divergentes. Há sondagens que já deram o PS, o Juntos pelo Povo e o Chega a descerem, o que, enfim, é compatível com o que temos visto em anteriores eleições, que quem manda governos abaixo acaba penalizado, mas também há sondagens de sinal contrário, a dar estes partidos a subir, embora sem nunca suplantarem o PSD. Também há dados contraditórios em relação à votação da IEL, do PCP, do Bloco e do PAN. Há resultados para todos os gostos e feitios, entram ou não entram na Assembleia Legislativa. Estamos a falar de um universo eleitoral em que poucos votos fazem a diferença, é daqueles casos em que todos os votos contam. E isso torna tudo bastante imprevisível. É um daqueles casos em que prognósticos só no fim do jogo. Portanto, diria que estamos perante um cenário de governabilidade muito incerto, o que parece resultar um pouco mais claro é que parece que não haverá maioria e não vai ser fácil constituí-la. Até porque já houve vários partidos que admitiram, por exemplo, coligar-se ou apoiar um governo do PSD, desde que seja sem Miguel Albuquerque. Sem Miguel Albuquerque. E Miguel Albuquerque já deixou claro que não está a pensar retirar-se. Portanto, esse cenário será eventualmente problemático em termos de governabilidade. E improvável, não é? É o cenário improvável haver esse tipo de alianças? Sim, com o Miguel Albuquerque com ele, parece bastante difícil. Mas, enfim, depende muito da equação eleitoral e de como é que fica a composição parlamentar. Liliana, a pergunta que eu estou a fazer pode parecer um bocadinho ignorante, mas eu se calhar depois explico-te e começo por dizer também que eu sei que quem vota na Madeira são os madeirenses e não o resto das pessoas do continente. Ainda assim, o que te queria perguntar é se haverá alguma leitura nacional que se possa fazer desses resultados pela primeira vez. E a explicação de fazer esta pergunta é que nós temos um candidato arguido a ir a votos e já aconteceu antes. E o que nos parece é que o caso que o envolve não tem impactos eleitorais. Portanto, isto depois pode acontecer o mesmo do lado de cá? Eu acho que é possível, embora como tenhas ressalvado, e faz sentido, a Madeira tem a sua própria dinâmica partidária, a sua própria realidade. A verdade é que há alguns estudos que apontam para o peso que tem um candidato com problemas com a justiça ou com dúvidas, não necessariamente no campo da justiça, mas que se questionem aqui decisões éticas ou determinadas... casos, não é? Os casos, precisamente. Exato.
E há alguns estudos que apontam precisamente para conclusões que nos permitem dizer que na hora do voto essas questões não têm assim um impacto tão grande quanto aquilo que nós podemos pensar e que pesam mais decisões relacionadas com aquilo que mexe nos bolsos e nas carteiras das pessoas, e que no momento do voto é nisso que se pensa. E eu acho que, como dizias, pela primeira vez a Madeira poderá dar aqui uma pista do que poderá acontecer depois, dois meses depois, nas nossas eleições legislativas, porque precisamente já vimos, como dizias, que nas eleições regionais antecipadas do ano passado, Miguel Albuquerque já foi como arguido, embora tenha perdido um pouco de peso no Parlamento, continuou a ser o partido mais votado e tudo indica que continuará a ser. E eu acho que, embora ainda seja cedo, ainda não tenha começado a nossa campanha aqui no continente, creio que o resultado poderá não ser muito diferente, até mesmo no Parlamento, daquele que foi conquistado a 10 de março. E isso também poderá depois ser um problema, porque tal como Miguel Albuquerque, também Luís Montenegro já disse que está aqui para durar e nem sequer falou de um cenário em que perde as eleições e o que é que acontecerá à liderança do PSD, embora seja mais ou menos óbvio qual é que é o futuro a seguir. Mudo de assunto porque temos outros temas interessantes para discutir e fixo-me já na Comissão Parlamentar de Inquérito às Gêmeas. O Chega apresentou uma versão preliminar do relatório, vários partidos fizeram as suas propostas de alteração, nós escrevemos sobre isso. Entretanto, já foi apresentada a versão final do documento, vai ser discutido pela Comissão Permanente no dia 2 de abril, Comissão Permanente da Assembleia. Os principais alvos da CPI, que pode dizer-se que foi Marcelo, ou Casa Civil da Presidência e Lacerda Salles, foram visados nas conclusões, naturalmente. David, o relatório final assume que existiu uma intervenção especial da Casa Civil do Presidente e que o Secretário de Estado deu uma instrução direta e clara. E agora o que é que se faz com isto, nesta fase, neste momento? Eu acho que não se vai fazer muito para lá daquilo que já se sabe, ou seja, nós percebemos que a AD e o PS fizeram uma espécie de acordo de cavalheiros para extirpar do relatório final qualquer tipo de referência a ilegalidades. Portanto, este relatório no fundo concentra-se sobretudo em tirar conclusões, digamos assim, de caráter político, o que na minha opinião dificulta que venha a haver qualquer tipo de repercussão judicial decorrente desta comissão de inquérito, que à partida diria que também era relativamente fácil de antecipar que fosse este o desfecho, não é? Portanto, percebeu-se que o Chega quis politizar avançou com esta CPI, sobretudo para desgastar o regime e, em particular, a figura do Presidente da República. E, portanto, nesse sentido, havia aqui um intuito político e não tanto de sacar aqui responsabilidades verdadeiramente judiciais. Nós percebemos que, quanto à intervenção especial da Casa Civil da Presidência da República, ainda que no relatório não se explique o porquê dessa atuação, explica o porquê, o que é que justifica essa atuação. A mim dá uma sensação que mais ou menos toda a gente retira a conclusão de que o envolvimento do filho do Presidente da República acabou por redundar num aparente maior apreço prestado ao assunto, independentemente de ter sido ou não suscitado esse maior interesse pelo Presidente da República, mas o facto de ser do filho, apelido, exatamente, poderá ter impelido também a essa diferença de tratamento. Já relativamente ao caso de António Lacerda Salles, eu julgo que é ainda mais fácil de fazer uma leitura, ou seja, o antigo Secretário de Estado instruiu diretamente a sua secretária, pelo que politicamente parece-me a mim que é o principal responsável pelo tratamento especial que foi concedido às gêmeas luso-brasileiras. E uma vez mais, acho que aqui o apelido Rebelo de Sousa também impeliu, neste caso, o Secretário de Estado a fazê-lo. Eu, ao longo dos tempos, eu fui dando muito o exemplo, quando falava disto até com amigos, de que é um pouco como na marcação de uma reserva, não é? Se eu tentar marcar uma reserva num restaurante que está cheio, eles dir-me-ão que está cheio. Mas se eu disser que sou o filho do Presidente da República, eles dir-me-ão seguramente que ainda arranjam uma mesinha e tal. E, portanto, às vezes é um bocado a solicitude é maior com determinados nomes. Bom, o Chega, por sua vez, veio dizer que vai enviar o relatório, que foi totalmente, integralmente chumbado por todos os outros partidos, não é?
e que vai enviar as conclusões do seu relatório para o Ministério Público. Mas nós também sabemos que este relatório e estas conclusões foram comumente vistas como muito partidarizadas e que lá está, feitas para promover esse ataque direto a Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, tudo muito no campo político. Portanto, a minha sensação é de que isto não dará em mais nada do que aquilo que já deu. Não haverá nenhuma questão judicial, ou de justiça, no fundo. Sim. Suzete, uns dias depois de discutir esse relatório, a Assembleia da República vai receber a cerimónia dos 50 anos do 25 de Abril. A decisão foi tomada após algumas hesitações. Era incontornável que acabasse por ser marcada assim? Era incontornável é incontornável que haja sessão solene do 25 de Abril. Não se percebe sequer hesitação. Este ano, além dos 51 anos do 25 de Abril, cumprem-se 50 anos sobre as eleições para a Assembleia Constituinte, que se realizaram precisamente a 25 de Abril de 1975, que foram as primeiras eleições livres, com sufrágio universal, e já agora foram as eleições mais participadas de sempre. Da democracia portuguesa. Acho que ninguém perceberia que a própria Assembleia da República passasse ao lado do que, em certa medida, é a sua data fundadora. Porquê? Porque está dissolvida, mas isso não impede que aliás, como se vê pelo resultado final, não impede que a data seja assinalada. Até durante a Covid tivemos aquela mini cerimónia. E até porque os deputados, mantêm o seu mandato parlamentar até à Constituição da Assembleia da República seguinte, não é? Portanto... Exato. O 25 de Abril, eu diria que é a data política mais unificadora, mais consensual na sociedade portuguesa, tirando, enfim, eventualmente algumas franjas muito pouco representativas. E acho que nesse quadro não se perceberia, não se percebe que a Assembleia da República considere sequer a possibilidade de passar ao lado da data, especialmente este ano, com esta questão das eleições para a Constituinte. Isto não me parece sequer que tenha que ser ou que deva ser uma questão esquerda-direita. Ouvimos a IEL defender que não havia razões para não se assinalar o 25 de Abril. Não ouvimos o PSD dizer isso com essa clareza, mas pronto, a decisão acabou por ser unânime e não me parece que devesse ser de outra maneira. Não é? Já agora, lembro que o ano passado se celebrou com grande pompa e solenidade, com uma cerimónia em tudo idêntica à sessão solene do 25 de Abril, se assinalou na Assembleia da República o 25 de Novembro. Portanto, também por isso, não faria sentido que agora não se assinalasse o 25 de Abril e as primeiras eleições da democracia portuguesa. Muito bem, guardo para o fim um tema que nos há de ocupar bastante nos próximos tempos, que é a campanha eleitoral. Marcelo Rebelo de Sousa já pediu elevação. Liliana, o que é que Marcelo quer evitar? Bom, eu acho que ele já não conseguiu evitar o cognome de Marcelo Dissolvente e, portanto, a correr atrás do prejuízo e a pensar justamente na dificuldade que poderá começar a ficar mais evidente na manhã, ou ainda na noite de 18 de maio, na manhã de 19 de maio, de hipotéticas alianças que terão de ser formadas consoante os resultados eleitorais. Há aqui um cenário de governabilidade que poderá exigir cooperação entre os partidos, entre o PS e o PSD, ou do PS com a esquerda, do PSD com alguma ou com toda a direita, ainda não sabemos se o não é não se irá manter. Portanto, e isso implica que a campanha discuta os temas das pessoas e não só a questão que leva o país para estas eleições antecipadas, até porque, como eu dizia há pouco, não é certo que depois essa avaliação seja concretizada em penalizações nas urnas e, portanto, será mais eficaz e mais produtivo discutir propostas para o país e não tanto aquilo que nos leva a estas eleições. Pese embora eu também acho que isso seja importante, mas também e precisamente porque as eleições não podem ser transformadas os eleitores não podem ser juízes, não é? Não é nas eleições que se resolvem estas questões e estas dúvidas. As eleições são para outra coisa. Portanto, não se pode transformar as eleições numa espécie de tribunal que determina se há assunto ou não, porque isso depois também abre precedentes que podem ser perigosos no futuro.
E, portanto, eu acho que Marcelo quer garantir que com esta preocupação, quer garantir que no dia 19 de maio há um Parlamento com soluções mais estáveis do que aquelas que vimos nos últimos 5 anos, se quisermos alargar um bocadinho o horizonte temporal. E não é alargar muito, são 5 anos. Sim. David, os partidos têm dado algumas pistas sobre como se querem entreter até às eleições. O que esperas que marque a campanha? Há sempre elementos imprevisíveis, mas pegando um bocado no que a Liliana estava a recordar, o Presidente da República fez o apelo a uma campanha com elevação e sem ataques pessoais, embora reconhecendo que dificilmente se passaria ao lado do tema ou do caso em torno da empresa familiar do Primeiro-Ministro. Mas eu acho difícil que não se centre muito em ataques pessoais. Quando digo pessoais, no sentido de eventualmente até trazendo aspectos da vida pessoal de cada um deles. É muito difícil ignorar um tema que foi ele que conduziu a eleições, não é? Foi, sim, mas o elefante na sala. Sim, mas a reboque desse tema depois houve aquelas questões também de se acenar com o pai rico de Pedro Nuno Santos e de que ele nunca trabalhou. Ou seja, esse tipo de ataques menos elevados, para termos aqui uma expressão mais eufemística, eu acho que vão pontuar muito daquilo que é a campanha. E em particular na campanha dos 3 principais protagonistas políticos deste momento, que é o Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura. Eu diria que Montenegro e o PSD vão apostar muito em colar o Pedro Nuno Santos a André Ventura, aqui não tanto se calhar com ataques pessoais, mas sempre também utilizando as questões, lá está, que já foram sendo utilizadas, dos favorecimentos a Pedro Nuno Santos, da forma como ele votações governou. Na Assembleia. Sim, mas aí já é um aspecto político, não é? Não são críticas, não são ataques pessoais, mas são alianças que muitas vezes nós sabemos que não são premeditadas, pelo menos das informações que nós vamos tendo, não há registro de haver aqui uma premeditação de André Ventura e de Pedro Nuno Santos no sentido de se aliarem, assim. Diria que sim, no essencial. E o Chega claramente vai intensificar o discurso anticorrupção, a reboque do caso de Montenegro. Nós já vemos isso em cartazes espalhados pelo país, com Luís Montenegro ao lado de José Sócrates, quando é uma comparação também, para já, tendo em conta aquilo que nós conhecemos do percurso e do perfil de Luís Montenegro, que me parece também profundamente forçada, fora de tom, exageradíssima, e portanto nós já vimos também o líder do PS dizer que quer falar sobre saúde e habitação, mas ele próprio assumiu que não deixará cair o tema da ética, precisamente por o que dizias, que foi o tema da ética que nos levou, ou que nos trouxe esta situação de novas eleições, e portanto Pedro Nuno Santos considera que esse será um tema central da campanha, à par da saúde e da habitação, e portanto eu diria, tendo em conta isto, obviamente vão ser discutidas questões do país, algumas questões de fiscais, por via de um ou outro partido, questões sociais, a habitação não tenho dúvidas que será muito importante, e a saúde também por causa da situação que vive. Diria que a educação, que foi tendo papel preponderante ou posição preponderante em muitas campanhas, diria que nesta campanha estará bastante secundarizada. O grande tema foi mais ou menos resolvido, não é? O tema das carreiras. O tema das carreiras, sim, no passado. O tempo de serviço. Se nós recuarmos, por exemplo, ao primeiro governo Costa, havia aquela questão dos contratos de associação, aquela questão mais ideológica. Aqui este mandato foi muito a questão de alunos sem aulas, não é? Alunos sem aulas, sim, há esses problemas, mas ou seja, mas que também é um problema que vem de trás, não me parece que se tenha agravado necessariamente neste último ano, e portanto eu diria que, pelo lado, eu acho que vamos ter muita campanha também pelo lado da habitação e da saúde, e também, de alguma forma, porque até acaba por estar correlacionado com isto da imigração. Eu acredito que a defesa também venha a ser um tema desta campanha. Não, vai ser um tema da campanha, mas eu depois falarei disso mais à frente no Público e Notório, mas não vejo que... Ou seja, não acho que seja o tema mobilizador. Eu acho que o tema mobilizador, e mobilizador não digo para os eleitores, eu digo mobilizador para
para aqueles, digamos assim, para os eleitores que são adeptos dos partidos, ou seja, que vivem a política como os adeptos vivem, os adeptos mais ferrenhos vivem o futebol, que é numa lógica muito destes ataques pessoais em que criticam a Montenegro aquilo que aceitariam perfeitamente a Pedro Nuno Santos e vice-versa. Portanto, isto são os dois lados da moeda. Acho que vai ser muito por aí e por isso eu não auguro nada de bom para esta campanha eleitoral, que eu acho que não vai ser necessariamente esclarecedora, lá está, sobre temas como a defesa, o investimento na indústria de defesa, o desenvolvimento tecnológico do país, a aposta ou não em setores estratégicos da economia, mesmo na saúde, a forma como encaramos o setor da saúde, de facto, qual é o papel que de facto deve ter o setor privado e, portanto, eu não vejo uma campanha a apostar tanto aí e a apostar muito mais nas questões de ética, questões até pessoais e, portanto, sinceramente acho que vai ser uma campanha pouco esclarecedora. É o que eu antecipo, espero vir a ser contrariado pela realidade. Vai ser uma pré-campanha um pouco mais curta do que o habitual, não é? Porque estes 2 meses já começaram a contar, sim, mas... Falta mês e meio para a campanha eleitoral, sensivelmente. Exato. Creio que podemos passar ao público e notório, se estiverem de acordo. Suzete? Eu escolhi as cartas e contracartas à Provedora de Justiça por causa da desagregação de freguesias. A IEL defende que a lei não é aplicável. Pediu à Provedora que leve este caso ao Constitucional, porque considera que a desagregação de freguesias, que está agora para avançar, contende com uma lei de 2021, que diz que este processo não pode avançar no período antecedente à data de eleições nacionais, e vem umas legislativas. E depois a ANAF escreveu à Provedora a defender precisamente o contrário. Coloca-se aqui a questão de se a Provedora decidir de facto fazer um pedido ao TC, mesmo pedindo urgência na apreciação, a decisão do TC há de vir ou com a lei já em execução, ou, e aí seria um verdadeiro molho de brócolos, com a lei já executada, com presidentes de junta eleitos. E aí, havendo uma declaração de que a lei não poderia ter sido aplicada, temos um problema. Sim. E isto extinguem-se freguesias desagregadas, não é? A extinção de freguesias desagregadas. Portanto, seria isto não há. Se o processo avançar de facto para o TC, isto vai acontecer. Era preciso que o TC fosse espetacularmente rápido enfim, espetacularmente rápido não é um conceito que se costuma aplicar ao Constitucional. Relembro só que, enfim, os casos são absolutamente diferentes, mas também estamos a falar de tempos de apreciação, que o TC tem lá o diploma de eutanásia, que foi pedido no final de 2023 por um grupo de deputados do PSD e foi pedido com a máxima prioridade e urgência. Vamos a caminho de ano e meio, não há decisão. Há um pedido posterior da própria... Já tivemos 2 governos? Exato. E há um pedido posterior da própria Provedora, que vai fazer 1 ano agora, e também não há decisão do TC. Portanto, esta decisão, enfim, se chegaria a tempo das próximas, das outras autárquicas a seguir. Pois, mas e se for desfavorável, o que é que se faz às juntas que foram criadas entretanto? Liliana? Bom, eu estava aqui a escolher ainda público e notório porque tinha muita coisa para dizer, mas acabo por escolher um tema que eu acho que tem passado despercebido entre os pingos da chuva, é normal porque tem chovido muito, mas são as primárias do LIVRE. Está agora no seu processo de escolha de candidatos, e eu recordo que o LIVRE sempre fez muita gala de dizer que tem primárias abertas, mas a cada processo elas vão ficando cada vez mais fechadas. E soubemos hoje, quinta-feira, o resultado da primeira ronda, que coloca Francisco Paupério, o candidato das europeias, que tanta polémica gerou dentro do partido, em quarto lugar pelo Círculo de Lisboa. Haverá agora a segunda ronda. Acho que é um tema para se ficar atento e perceber como é que agora o partido poderá justificar tentar travar novamente... Descalça essa bota, não é? Exatamente, porque neste momento está qualificado para ir às legislativas. Mas porque quer, não é? Quem é que quer? O Paupério. Sim, ele candidatou-se. E as pessoas votaram nele. Mas a questão também é esta. Ele ficou muito indignado por estarem a tentar afastar
de possibilidade de ser eurodeputado. Acabou por ser eleito eurodeputado. Não foi eleito eurodeputado. Foi eleito eurodeputado. Pois, não, exato. Mas agora, certo, eu agora estava a confundir. Ele não foi, mas ou seja, o que eu quero dizer é, ele acaba por não ser, mas agora vem, ou seja, está a tentar ir a todas. Ele tem esse direito. Mas ele já foi candidato às eleições legislativas de 2024, creio que era o número 3 pela lista do Porto. Agora tenta Lisboa para ver se desta vez, pelo ser por ciclo de Lisboa, tem mais hipóteses de eleição. Mas também tem hipótese de eleição no Porto. Eles elegeram no Porto. Ou seja, sim, o que eu digo é... um deputado só. Não, ele quer, de facto, a tua dúvida é que ele queira ser eleito. Sim. Quer de facto ser eleito. Não, ele quer ser foi eleito. Uma zanga que não impede de querer ser eleito. Sim, ele foi ao Parlamento Europeu, mas a questão também é esta, podia especializar-se nessa área e se calhar na próxima eleição ele não ficou assim tão longe da eleição. Era isso que eu queria dizer. Pode ser estratégico ele querer ganhar espaço mediático aqui para depois para garantir uma eleição daqui a 3 anos, se estou a fazer bem as contas, nas europeias, daqui a 4. Não, acho que, quer dizer, quantos candidatos temos eurodeputados, são candidatos autárquicos, temos deputados parlamentares. Mas não sei se é com esse tipo de manobras. Alexandra Leitão será candidata? Não, o PS já excluiu. Os candidatos. Mas o PSD não está a excluir, não é? Portanto, não. O PSD não. Aí está. Não, e o Chega pode ter um candidato a primeiro-ministro que será mais tarde candidato só digo, onde eu queria chegar, eu fiz confusão, mas onde eu queria chegar era a ideia de que são os que se candidatam a todas. Eu acho que nem sempre, torna-se cansativo quando as mesmas pessoas se candidatam a tudo. Não é? É um bocado como o Ventura. Não chega que se quer candidatar a tudo. Eu não estou a comparar. Não compares o Valpério. Não, são partidos pequenos, não é? São partidos pequenos mas é isso mesmo. Ou seja, o problema do LIVRE já é um partido que é demasiado unipessoal. Demasiado, não é? E está a fazer um esforço para tentar... E, portanto, eu acho que depois discute-se muito. O Paupério discute-se pouco depois aquilo que podem representar o conjunto das candidaturas. Mas pronto, espero enganar-me, mas não sei se não vamos andar a discutir isso. Provavelmente andaremos agora nas próximas semanas a discutir essas questões. Estás a contar com uma zanga. Admito que possa haver e depois isso tira espaço para a afirmação política das propostas. Mas não é isso que se tem passado nos últimos anos, não é? Pois, está bem, mas se o LIVRE quer fazer diferente é um bocado por aí que eu... Mas olha, David, ainda falta o teu público, António. Não, o meu é rápido, é a garantia mirífica que esta quarta-feira o Primeiro-Ministro deu, o Primeiro-Ministro em funções deu no Parlamento. Disse Luís Montenegro que o reforço do investimento em defesa, a que Portugal está obrigado no quadro europeu, não será feito à custa de um eventual recurso à cláusula de escape do déficit, ou seja, não irá pôr em causa o déficit com isso. E, portanto, melhor dizendo, a União Europeia vai criar, em princípio, aqui uma cláusula de escape para os países. Ou seja, não se preocuparem com o cumprimento do déficit e poderem reforçar o investimento em defesa. Ele garante também que não será à custa dos serviços públicos essenciais, que é como quem diz do Estado Social. Ora, nós sabemos que o equilíbrio atual das contas públicas até pode permitir, neste ano, acomodar o reforço da despesa militar. Mas a prazo, este reforço é bastante... Perspectiva-se que seja bastante grande, este reforço de investimento. A prazo só há uma maneira de fazer esse reforço e cumprir a garantia do Primeiro-Ministro, que é aumentando impostos. Mas disso ele não falou. Pois, o Primeiro-Ministro não disse rigorosamente nada que não vamos fazer isto porque poderemos vir a aumentar impostos. Eu queria só citar, porque acho que a expressão é feliz, o último texto de opinião do professor Aguiar Conraria no Expresso, em que ele dizia que não há canhões grátis. E, de facto, não há canhões grátis. E, portanto, para o Primeiro-Ministro dizer aquilo, a única hipótese, parece-me a mim, é ou a economia dispara para um crescimento inédito de 2 dígitos, estou a falar um bocado à toa, mas ou a economia de facto cresce muito mais do que é aquilo que tem acontecido nos últimos anos, ou então tem que haver aumento de impostos. Não me parece-me inevitável. E faltou essa parte. Eu ia dizer, ou descobrimos lítio em Monte Alegre, mas espera, já descobrimos e não... Pois, e não resolveu, não é? Resolve. Obrigada às 3, por hoje é tudo. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Até lá. Até lá. O público fica no ouvido.